Olá, queridos alunos, tudo bem? Seguinte, estamos acabando o ano, mas agora eu vou falar para vocês a atividade de hoje. A atividade de hoje é a seguinte. Lembram da história que eu contei na aula passada? A história africana da carne de língua? Então, hoje é fazer um desenho da história. Um desenho da história, vocês vão pegar uma folha de sulfite, o lápis, enfim, a borracha e o seu material de desenho. Primeiro você vai desenhar e depois você vai colorir. Com a folha, o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Eu quero que vocês dobrem a folha 2 vezes. Como? Você vai dobrar assim, ó, do jeitinho que eu estou fazendo, tá vendo? Ponta com ponta. Vinca o lado que dobrou, tá vendo aqui, ó, que ficou esse ponta com ponta, vinca, vincar é isso, passar o dedo, vai ficar assim, né, ó. Dividir a folha em 2, mas ó, você dobrou uma vez, você vai dobrar de novo novamente, ó. Junta ponta com ponta, aqui, segurei, ajeitei, vinco, vap, certo? Vai parecer uma carteirinha. Depois que você fez isso, você vai abrir a folha. Percebeu que ficou 4 espaços? 4 espaços. 1, 2, 3, 4. O que eu quero que você faça? Numa parte eu quero o rei. Ele pode estar onde você quiser. Pode ser o rei no trono, pode ser só o rosto do rei, pode ser o rei andando a cavalo. Você decide. Do outro lado a rainha. Pode ser a rainha bonita ou a rainha doente quando ela está... Enfim, a rainha. Certo? Aqui eu quero que você faça uma cena com o pescador. Pode ser ele pescando, pode ser ele com a família dele, ele é a esposa, etc. E por último, eu quero um castelo do rei. Só que esses reis, esse pescador, enfim, essa história é uma história africana. Lembram disso? A história da carne de língua. É uma história africana. Então, como toda história africana, você tem que fazer o seguinte. Você tem que saber que os personagens ele têm características diferentes da minha, por exemplo. A pele é bem escura, os narizes são um pouco mais largos, os lábios são grossos, tá certo? O cabelo é diferente, é mais cacheado ou crespo, e existem vários penteados diferentes. Então, na hora de fazer os desenhos, eu quero que vocês representem esse rei poderoso, essa rainha poderosa e o pescador, como os personagens são, que eles são africanos. Segundo ponto, o castelo, ele tem que ser colorido. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos de reis, primeiro, estão vendo? Olha a característica. Umas fotos de reis, algumas fotos de rainhas africanas. Olha, percebe que a coroa tem algumas diferentes. Tem coroas diferentes, você pode fazer a coroa do jeito que você quiser, não tem problema. Mas a questão da pele, assim, das características, é importante vocês fazerem do jeito que eu estou mostrando aqui, com as cores, usa mais marrom, preto, etc. E olha os castelos, olha o desenho das casas, olha isso aqui, ó. Isso é uma casa africana. Então o que eu quero é, se você fizer o castelo tem que ser bem colorido. A roupa do rei também bem colorida, porque isso passa vida, isso passa alegria, tá certo? Quem não conhece a história da carne de língua, eu vou fazer um resumo agora, tá certo? Quem faltou na aula passada, nessa atividade pode ter dificuldade porque não sabia qual era a história. Vou fazer a história rapidinho. A história é a história africana sobre a carne de língua. O que foi a carne de língua? Era uma vez um rei muito poderoso, esse rei era um rei poderoso, e ele tinha sua rainha, ele era apaixonado pela rainha, a rainha era apaixonada por ele também. E aí o que acontece? Viviam muito bem, só que a rainha ficou doente. Ficou doente, muito doente, ela passando mal, os médicos, os feiticeiros não sabiam o que fazer, fizeram de tudo, poções, mas ela não melhorava. O que aconteceu? Os médicos e os feiticeiros falaram, rei, a rainha não vai durar 1 ano. Depois de 1 ano, se ela continuar assim, em 1 ano ela vai morrer. O rei se desesperou, eu amo ela. Como? Não pode. O rei pegou o cavalo e ó, saiu à procura da cura para a rainha. Só que aí o que aconteceu? Quando ele foi à procura da cura, ele encontrava remédios, mandava, mas não melhorava. Nada melhorado, nada fazia ela melhorar. Até que ele chegou num vilarejo muito pobre, mas muito, muito pobre. Era um vilarejo de pescadores. Mas tinha um pescador que vivia feliz. E a esposa muito feliz e nunca ficavam doentes.
eram conhecidos por nunca ficar doentes. E ele perguntou, qual é o segredo para não ter doença e viver feliz assim? E aí o pescador falou, sabe qual é o segredo? Toda noite aqui, eu dou para minha esposa carne de língua. E é por isso que a gente não fica doente e está sempre feliz. Porque toda noite eu dou carne de língua para ela. E aí o rei, voltou para o reino com a cavalo e falou, chamou os melhores cozinheiros, as melhores pessoas que faziam comida culinária, falou, quero tudo de carne de língua. E aí fizeram arroz com carne de língua, macarrão com carne de língua, suco com carne de língua, fizeram sobremesa, pudim de carne de língua, entendeu? Sorvete, picolé também, de carne de língua, era um palito e tinha uma língua, era uma língua lambendo a outra língua gelada, era uma delícia, depois experimentem quem puder. E aí o que aconteceu? A rainha começou a comer, e aquilo era delicioso, ela comeu, e no final do dia sabe o que aconteceu? Ela vomitou tudo. Vomitou tudo. E ficou 3 vezes pior. E tudo que ela comia, ela vomitava. E aí os feiticeiros falaram, rei, agora a rainha vai durar no máximo 1 mês. A gente não dá 1 mês para ela. Agora nem a comida tá ficando. E o rei ficou com ódio. O rei falou, o quê? Quer dizer então que aquele pescador mandou dar carne de língua e agora a rainha vai morrer? Ela ia morrer em 1 ano, agora vai morrer em 1 mês. Eu odeio aquele pescador. Pegou o exército todo, com armadura e armas, montou o exército, vamos até a casa daquele pescador. Botou a rainha dentro da liteira e levou a rainha doente. Marchou até a casa do pescador. Chegou na casa do pescador, o pescador, que foi, rei? A mulher do pescador, oi, rei, seja bem-vindo, o que aconteceu? E o rei falou ao pescador, você disse que carne de língua ia salvar a minha esposa, a rainha, pois agora ela está pior do que antes. E ele, me desculpa, mas aqui em casa funciona tão bem. Ele, é? Pois eu estou deixando agora a minha rainha para você ficar com ela, dê carne de língua e eu quero que ela melhore. E eu vou levar a sua esposa para o meu reino. Se eu voltar daqui 1 mês e a minha rainha estiver morta, eu mato a sua esposa. E levou e foi embora. Deixou a rainha lá. E aí quando ele chegou no palácio dele com a esposa do pescador, ele falou, olha, fique tranquila, se você quiser passear, você passeie, se você quiser andar, você ande, o que você quiser comer, você fala que vai ser preparado, se você quiser brincar com meus brinquedos, você pode brincar, se você quiser mergulhar na minha piscina, você pode mergulhar, nos meus toboáguas. Só que, se daqui 1 mês, a minha esposa rainha estiver morta lá, você também vai morrer. Eu sei que a mulher do pescador foi ficando doente, e aí ficou com a mesma doença da rainha. Os feiticeiros, ela está com a mesma doença. Se continuar assim, ela não dura 1 ano. O rei, meu Deus, não é possível essa doença no palácio. Dá carne de língua para ela, porque ela gosta. Quando ela começou a comer carne de língua, essa mulher foi gostando. Mas vomitou tudo também. Vomitou tudo. E ficou pior do que antes, ficou muito pior. E aí o que aconteceu? Os feiticeiros falaram, nossa, ela está com a mesma doença da rainha. Se deixar assim, não dura 1 mês. E o rei falou, não é possível. Esse nunca está amaldiçoado. Mas aí o rei lembrou da rainha. Coitada da rainha. Eu levei a minha rainha maravilhosa para ficar naquele lugar que não tem nem comida direito. Pescador, todo mundo pobre. E agora a mulher do pescador está com a mesma doença. Ah, não. Vamos embora. Voltar e buscar a rainha. Porque eu quero que ela morra do meu lado, é o amor da minha vida. Já a pessoa chega lá, ela está morta? Por que eu não deixei ela aqui? Aqui eu tenho tudo. Dava para dar conforto, eu podia ficar do lado dela, eu deixei ela lá sozinha. Não, o que eu fiz? Pegou, soldados, vamos de volta destrocar as mulheres, porque eu deixo a do pescador lá e trago a rainha para morrer em casa. Pegou o exército, ó. Chegando lá, sabe quem estava na porta da casa do pescador? Sorridente. A rainha! A rainha estava lá. Quando ela viu o rei chegando, o rei não acreditou. A rainha, amor da minha vida! E correu e deu um beijo na boca do rei. Que coisa, aquela paixão. E beijo, a história da carne de língua, beijo de língua, com a língua pra fora. Não, mentira, era beijo de boquinha fechada. Mas é de língua também, porque não tira a língua pra beijar. Ou você tira a língua pra beijar? Você arranca a língua, peraí, eu vou beijar sem língua. Pega, tá de volta. Não, todo mundo beija com a língua, que ela tá guardada, não é verdade? Mas enfim. E aí o que aconteceu? O rei não entendeu nada, o pescador, tá vendo, rei, eu não falei que carne de língua ajudava. E o rei, ela tá boa, tá comendo, tá conversando, ela aqui é boa, legal.
E aí a mulher do pescador, amor, ele vai lá para dentro, depois eu cuido de você. E aí o rei falou, mas o que eu fiz de errado? Você falou que carne de língua ajudava. Eu dei carne de língua para ela, deu carne de língua? Sim, língua de boi, língua de cabrito, língua de coelho. O pescador falou, não, tá tudo errado, não é nada disso. Ele, ué, o que é carne de língua então? E aí o pescador falou, carne de língua são as histórias que a gente conta à noite. Que o meu bisavô contou pro meu tataravô contou pro meu bisavô contou pro meu avô contou pro meu pai contou pra mim e eu conto pra ela. Sabe as histórias legais e dos irmãos que aconteceu, dos titios, das titias que o papai conta? Isso é a carne de língua. São as histórias da família que a gente vai lembrando e contando. E aí o rei, então é isso? É. E aí o rei deu um saco de ouro pro pescador. O pescador, obrigado, rei. O pescador ficou rico. Ele pegou a carruagem, voltou feliz com a rainha curada. E naquela noite, quem deu carne de língua pra rainha? Pro rei, perdão. Quem deu carne de língua pro rei? A rainha. Contou tudo pra ele. E o rei, que legal. Na outra noite, sabe quem deu carne de língua pra rainha? O rei, porque ele lembrou das histórias de guerra, de vitória, e dos guerreiros, dos antepassados dele, que era o pai, o avô. Ele lembrou e contou para ela. E enquanto eles viveram felizes para sempre. Por quê? Porque toda noite tinha uma história diferente para contar. E o que eu acabei de passar para vocês foi o quê? Foi carne de língua também. Então, olha só, vocês podiam não ter gostado da carne de língua, suco de carne de língua. Mas e aí? Agora que vocês sabem que carne de língua são as histórias que a gente escuta, vocês gostam ou não gostam de carne de língua? Hã? Não esqueçam de fazer a atividade, tá certo? Folhinha em 4, rei, rainha, pescador e o castelo. E na próxima aula eu vejo os desenhos, tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.